Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai tratar um assunto aí que é bem importante para o aprendizado do Java e bem básico também. Hoje a gente vai falar sobre variáveis. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de variável, vai tentar exemplificar como é que funciona a variável, vai mostrar como que funciona a memória do computador quando a gente cria variáveis. Legal? Então vamos lá. Basicamente, o que é uma variável? Uma variável é um identificador. Para que serve esse identificador? Para que serve essa variável? Qual a sua finalidade? Basicamente, a sua finalidade é armazenar dados de um certo tipo. O que é esse tipo? Esse tipo, aí entra naquela questão que a gente viu na aula passada dos tipos primitivos. Não sei se todos assistiram. Para os que não assistiram, tem o link aí embaixo, dá uma assistida na aula anterior que vocês vão entender bem legal como é que funciona essa questão dos tipos primitivos. Que são aqueles tipos que a gente citou. Char, que é caractere, recebe alfanumérico. Que é int, que é um inteiro, que recebe números inteiros. O booleano, que recebe verdadeiro ou falso. Legal? Então assim, gente, uma variável ela deve possuir algumas premissas aí. Toda variável ela deve ter um nome, ou seja, você tem que colocar um nome que identifique essa variável. Toda variável ela vai ter um tipo, que aí entra nessa questão dos tipos primitivos. Você pode ter uma variável do tipo int, que, por exemplo, você pode ter uma variável chamada idade, que vai receber a idade de determinada pessoa. Você pode ter uma variável sexo, que vai receber o sexo da pessoa, masculino, feminino. Ou seja, a variável tem um nome, um tipo e um conteúdo. Beleza? Então assim, deixa eu mostrar para vocês como mais ou menos ficaria a criação de uma variável. Por exemplo, a gente quer criar uma variável de idade. A gente quer determinar a idade de determinada pessoa. Então a gente colocar em int, ou seja, a gente quer um inteiro. A idade da pessoa é um inteiro, um número. Legal? Int, e daríamos o nome que a gente quisesse para identificar essa variável. No meu caso aqui eu vou dar o nome de idade. E a idade vai receber o valor 25. É interessante a gente saber também que toda finalização, todo final da linha a gente tem que adicionar o ponto e vírgula, tá bom? Esse ponto e vírgula é crucial no Java. Só em alguns casos que a gente não precisa adicionar o ponto e vírgula, mas são alguns casos que a gente vai no dia a dia, conforme a gente for mexendo, que a gente vai aprendendo algumas manhas aí. Legal? Então assim, a gente criou uma variável aqui. O que a gente fez? Quando a gente fazer isso aqui no nosso programinha Java, e a gente rodar o nosso programa, automaticamente na memória do nosso computador, a gente está alocando um espaço para essa nossa variável. Por exemplo, a gente tem aqui, a gente acabou de criar uma variável idade que recebeu o valor 25. A variável idade é do tipo inteiro. O tipo inteiro, ele tem 32 bits. 8 bits forma 1 byte. Legal? Então 32 bits são 4 bytes. Então se a gente fosse mostrar na prática como ficaria, na nossa memória do computador, a gente faria assim, ó. Idade. A gente criou uma variável chamada idade e ela está alocando... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ela está alocando... Nossa, horrível para desenhar aqui. Então, essa variável idade que a gente criou, ela está alocando 4 espacinhos aqui na minha memória. Beleza? Se porventura a gente fosse criar uma outra variável aqui, por exemplo, do sexo que a gente citou, char, sexo, igual a m, por exemplo, de masculino, a gente ia fazer o que aqui? A gente criou primeiro a idade, ele foi lá na nossa memória, alocou a idade lá. Aí depois disso a gente foi lá e criou a variável sexo. Então, quando a gente vir aqui, a gente vai criar mais uma variável chamada sexo. Legal? A gente foi lá, criou uma variável chamada sexo que vai ocupar... aqui eu não coloquei, mas aqui, ó, o char, ele é 16 bits. Ou seja, 2 bytes. Tá bom?
Então assim, a gente foi lá, criou uma variável char, certo? Aí a gente criou uma variável chamada sexo, do tipo char, caractere, vai receber um alfanumérico, e está recebendo o valor m. Na nossa memória, ele vai ocupar um espaço de 2 bytes. Legal? Então a gente vem aqui e aloca 2 espaços de memória. Aqui na verdade é 2, tá? Aqui é um pouquinho mais para cima, é só 2. Tá bom? Então para a variável idade a gente alocou 4 bytes e para a variável sexo a gente alocou 2 bytes. Legal? Acho que agora ficou bem claro o conceito de variável e memória, tá bom? Então assim, em Java, sempre quando a gente declarar uma variável, a gente tem que atribuir um tipo a essa variável, que é o que a gente fez aqui. Toda variável, ela necessita ter um tipo. Então assim, sempre quando você criar uma variável, atribua um tipo a ela, tá bom? Agora sim, falando sobre o nome das variáveis. Existem em Java alguns nomes que são reservados. Tem certos nomes que a gente não pode usar. Eu vou mostrar na tela aqui para vocês alguns deles. Depois é interessante isso aqui vocês terem alguns, vocês têm em mente. Porque não pode usar. Por exemplo, se você utilizar, você não poderia dar o nome de uma variável de, por exemplo, do, de double, porque são nomes variáveis. Nomes reservados, ou seja, em algum determinado momento do programa, o Java já utiliza esses nomes, ou seja, pode ser algum comando de Java, tá bom?